Efésios capítulo de número 6 e o verso de número 12. Enquanto o pessoal da mídia me ajuda, eu vou precisar de que vocês me ajudem hoje, porque tem bastante gente que não trouxe a Bíblia hoje, e a versão que eu vou usar é a revista atualizada, né? Efésios capítulo 6 e o verso de número 12. Paulo está escrevendo uma carta a uma igreja que ele fundou lá na cidade de Éfeso. Essa cidade era uma cidade que era voltada para o ocultismo. O pessoal era voltado à feitiçaria, voltado ao sobrenatural, a mexer com o espírito, a mexer com culto aos mortos. E Paulo, ele é o tempo que Paulo fica mais tempo em uma cidade. Paulo era um missionário, então ele ficava um tempo numa cidade e depois ele saía e ia fundar uma outra. Mas nessa cidade especificamente, foi a cidade que o apóstolo Paulo ficou 3 anos nessa cidade. E depois que ele sai, ele escreve uma carta, né? Quando você começa a ler o livro de Atos, o poder de Deus na vida de Paulo nessa cidade, ela foi tão poderosa, que a Bíblia diz que as pessoas juntavam os livros de feitiçaria, levavam para a praça, a ponto de fazer uma enorme pilha, e tocarem fogo lá, naqueles livros de feitiçaria, porque eles estavam sendo libertos pelo poder do Evangelho. E é para esse tipo de cidade, esse tipo de igreja que está no meio de um povo ocultista, que o apóstolo Paulo vai escrever essa carta. E ele vai finalizar essa carta no capítulo 6, e esse versículo 12 que eu escolhi para ler com vocês aqui, ele diz o seguinte: porque a nossa luta não é contra o sangue, nem contra a carne, e sim contra os principados, potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espiritual do mal na região celeste. Porque a nossa luta não é contra o sangue, nem contra a carne. Paulo está dizendo o seguinte, que a nossa luta, ela não é contra pessoas. E se não é contra pessoas, nós estamos lutando com o quê? E com quem? Nesses dias que eu peguei para dar uma descansada, teve um dia que eu estava saindo, para colocar o lixo para fora, eu saí, aí veio um rapaz que fuma crack, e ele me viu de longe, e ele falou assim: ei barba branca. Aí eu olhei assim, aí ele falou para mim: você não tem um óleo para me dar, para me vender? Aí eu falei: eu acho que não tem. Serve óleo normal? Aí ele falou: serve. Aí eu fui lá dentro, falei para Antônio: eu vou pegar um óleo para levar para esse rapaz aqui. Aí a Antônia falou: mas tem óleo, aquele óleo que a gente usa, depois não usa, e coloca lá para alguém vender, fazer alguma coisa lá. Aí eu levei as 2 garrafas de óleo, né, o litro de óleo e a garrafa de óleo usado para ele. E aí eu comecei a conversar com ele. Ele falando que eu estou com fome. Eu fui lá dentro, peguei umas coisas para ele comer, e aí sentei na calçada e fiquei conversando com ele. E pensa num rapaz de uma sabedoria bíblica muito grande. E ele começou a falar muito sobre a palavra de Deus. Aí ele diz assim: olha, eu tento me livrar do crack, mas eu não consigo, eu não tenho força, mas eu sei que Deus tem força para me tirar. Então se Ele não me tirar dessa situação, eu não tenho força. E isso depois dele falar muitos versículos da Bíblia e pregar para mim. E ele falou: se Deus não me tirar, eu não tenho força
para sair dessa situação. Aí ele falou: ô Bárbara, deixa eu te falar uma coisa. Você sabia que eu converso, de vez em quando eu converso, o diabo vem conversar comigo? Aí eu fiquei interessado, assim, fiquei arrepiado e interessado. Ele falou: você não acredita não? Eu falei: não, acredito. Mas o que ele conversa contigo? Ele falou: ele manda eu roubar ali, entra ali, começa a colocar os negócios assim na minha mente. Eu vejo às vezes uma casa abandonada, ele fala para mim assim: pula lá, pega, vende o negócio lá, puxa aquilo lá e tal. Você não acredita que ele, sabe, e o mais interessante isso que é interessante que ele falou, que o diabo, como é que você imagina o diabo? Você imagina com certeza como a figura folclórica que a igreja católica propôs, que era alguém de chifre, né? Mas o rapaz me trouxe exatamente aquilo como a Bíblia descreve que é o diabo. Aí ele diz o seguinte: olha, o problema do diabo é o seguinte, é que ele, quando ele aparece com a gente, para mim, ele aparece bonito, pastor. Não, pastor não, eu pastor é por minha conta, ele aparece bonito. Por quê? Aí ele começou a falar: porque o diabo não é isso que o pessoal fala não, e é por isso que a gente começa a fazer as coisas que ele quer. Por quê? Porque ele não aparece do jeito que as pessoas creem. Ele falando, ele é um anjo de luz, e tudo que ele fala tem verdades na palavra dele, naquilo que ele fala, e é por isso que é fácil a gente se enganar com aquilo que ele fala. Por quê? Porque quando ele chega para falar com a gente, ele não nos assusta. Ele é bonito, ele tem uma voz bonita, ele fala uma meia verdade que você acredita. E ele drogado falando isso para mim, e eu comecei a dizer assim: eu nunca vi alguém falar do jeito que ele está explicando quem é o diabo, porque quando ele aparece não assusta. Agora ele vai gostar aí do ponto .com. Tem um cantor que é o Scott Stampa, do Creed. Ele tinha saído da igreja, e aí ele montou essa banda, Creed. E quando você pega as letras dessa banda, você vê que é uma angústia de alguém que desviou, mas ainda está ligado ainda com o divino, porque o problema é o seguinte: quando você encontra com Jesus, sua vida nunca mais vai ser a mesma. Porque quando você não encontrou com Jesus ainda, você peca sossegado. Agora, quando você encontra com Jesus e você se afasta dele, você começa a entrar em crise, porque nunca mais você vai pecar de uma maneira sossegada. Então, as letras dele falavam isso. E aí quando ele desmontou a banda e ele começou a cantar sozinho, tem uma música que ele começa a cantar, e ele vai falar sobre que ele está andando lá na cidade de Nova Orleans, que é uma cidade comparada todo mundo acha que a cidade mais ocultista no Brasil é a Bahia, mas pelo contrário, é o Rio Grande do Sul e o Rio de Janeiro, né? Então essa cidade é uma cidade que mexe muito com o ocultismo. E ele diz que o diabo aparece numa das letras dele, né? Ele diz que o diabo aparece para ele vestido bonito, com a voz bonita, tentando trazer ele de volta para viver a vida que ele vivia antes. E o que é isso? É exatamente aquilo que a Bíblia diz a respeito de Satanás, Lúcifer. Se não fosse o ocorrido que nós sabemos acerca de Lúcifer é até um nome bonito, é anjo de luz, ou alguém que carrega a luz. Só que a luz que o Lúcifer carrega hoje é uma luz que engana, né? Você vai para uma luz que é uma luz que existe uma meia verdade. Quando você encontra, você está em trevas. Por que eu dei essa introdução? Porque o texto que eu acabei de ler diz o seguinte: porque a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue. A nossa luta não é contra pessoas. Existe um sistema, né? Existe algo
que está acontecendo no mundo e a gente não está percebendo, né? Algo que está sendo construído para destruir, né? Tudo aquilo que a gente entende como certo e a gente não está entendendo. Aprenda uma coisa primeiro. Existe algo na teologia que nós entendemos que o ser humano, ele é feito, primeiro, à imagem e semelhança de Deus. É isso que a Bíblia diz lá no livro de Gênesis, que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. E o estudo diz o seguinte, que nós somos feitos em uma tricotomia, que significa corpo, isso aqui, essa parte material que você está vendo, sabe esse ser bonito que você está vendo aqui? Você fala assim, Deus, por que eu não nasci bonito igual, né, o pastor Santo? Isso aqui é a parte material, corpo. Existe a alma que no grego quer dizer neflesh, quer dizer a parte das emoções, aquilo que nós entendemos como mente, aquilo que nós pensamos, corpo, alma e espírito. Espírito. Como Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, né? Quando eu entendo assim, quem é o Sandro? O Sandro, para você entender, algumas pessoas têm dificuldade de entender a respeito da Trindade, né? Quando você diz assim, quem é o Sandro? Quando você olha para mim aqui, você diz, é o Sandro. Só que o Sandro é corpo, alma e espírito. Quem é Deus? Deus é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. É fácil de você entender quando você usa por essa lógica. Só que tem o seguinte, o diabo, quem é o diabo? O diabo, ele é um espírito. O diabo não tem corpo. Explico isso para você. Você lembra quando Jesus chegou na cidade de Gadara, e ele encontrou um jovem que estava endemoniado com uma legião de demônios. Uma legião é cerca de 5.000 demônios que estavam ali no corpo daquele jovem. E aí Jesus, quando vai expulsar, e quando ele chega perto daquele jovem, o demônio fala, né? O líder daquela legião fala com Jesus, o que é que você vieste fazer aqui antes do tempo, Jesus de Nazaré, Filho de Deus? Aí Jesus fala assim, aí Jesus vai expulsar ele. Aí o diabo fala assim, nos permita ir. Eles veem uma manada de porcos, e ele diz, nos permita ir nessa manada de porcos. E aí Jesus fala, então pode ir. Expulsa do jovem, e ele vai para a manada de porcos. Por quê? Porque o diabo, para trabalhar nessa terra, no nosso mundo, ele precisa de um corpo físico. Ele precisa de um corpo. Mais para frente, não hoje, mas mais para frente, a gente vai entender algumas diferenças entre uma pessoa estar endemoniada, né, e uma pessoa estar possuída, que é diferente, né? Que é diferente. Por exemplo, a questão de Pedro, quando Pedro, a gente vai falar sobre isso, quando Pedro nega, Jesus pergunta, o que as pessoas falam ao meu respeito aí? Aí ninguém sabe, aí Pedro, pela iluminação do Espírito Santo, Pedro diz, tu és o Cristo, Filho de Deus. Aí Jesus diz, graças eu te dou, Pai, porque não foi carne nem sangue que revelou a Pedro, mas foi o Espírito Santo que revelou a Pedro. E naquele mesmo momento, Jesus começa a falar que ele tem que passar pela aprovação, ele tem que passar pela cruz, ele tem que ser crucificado, e ao mesmo tempo, aquele mesmo Pedro, que pela boca, Jesus disse que foi usado pelo Espírito Santo, naquele mesmo momento, Pedro diz, não Senhor, de maneira nenhuma, isso vai acontecer contigo. Aí Jesus fala o que para ele? O mesmo Pedro que Jesus tinha acabado de elogiar, que tinha sido usado pelo Espírito Santo, Jesus diz, arreda dele, Satanás. Por quê? Porque não compactua das coisas de Deus. Então muitas vezes nós somos sugestionados, né, pelo diabo a fazer certas coisas, né? Tiago vai falar sobre isso, cada um é tentado pelas suas
concupiscência. Concupiscência é uma palavra selvagem, num tempo atual. Pelos nossos desejos, cada um de nós somos tentados pelos nossos desejos, quando esse nos seduz e o atrai. Então o diabo muitas vezes, você não está possuído. Crente que aceitou Jesus Cristo como Salvador da sua vida, viu? Ele não fica endemoniado. Mas aí, quando Jesus está na Santa Ceia, e aí alguém pergunta para Jesus: quem é que vai trair o Senhor? Aí Jesus fala: aquele que molhar o pão juntamente comigo aqui no vinho e comer, é esse que vai me trair. E naquele mesmo momento a Bíblia diz que Judas, ele molha, come, e naquele momento a Bíblia é brincar de dizer, e naquele momento o diabo entrou em Judas. Aí ele endemoniou. Então o diabo, ele precisa de pessoas, ele precisa de usar situações para que ele possa trabalhar no nosso meio. E a igreja, ela está dormindo. A igreja não está despertando para isso. Existe algo que está acontecendo no mundo inteiro e ninguém quase fala sobre isso. Talvez você vai ouvir isso pela primeira vez aqui. Você nunca ouviu. Mas existe uma cultura aí fora, chamada de cultura woke. E o que é isso? Como é que começou essa cultura? Essa cultura woke quer dizer dos acordados. Ela começou com uma consciência e uma sensibilidade, né, das pessoas começar a lutar pela justiça social. Para a mulher conseguir o lugar dela na humanidade, na sociedade. Para o negro conseguir entrar, conseguir o direito dele na sociedade. Para aqueles que tinham menos poder, conseguir ter o direito dele na sociedade. Então começou com uma coisa ótima, boa. Mas tudo que é bom, a gente pode distorcer um pouco. Aí começou a abrir o seguinte, hoje começou a abrir para o pessoal do LGBTQI+, para o feminismo, né? E essa cultura é a mesma cultura que impõe que se você não concorda comigo, eu vou te cancelar. Hoje o maior cuidado que você tem aqui é você falar alguma coisa que te cancela, porque senão você vai ser cancelado. Já teve época aqui, algum tempo atrás, que no meio da live eu falando alguma coisa, pá. E eu já tinha falado para os meninos, vão me derrubar hoje. E derrubaram. Então se você não concorda, eles te cancelam. Né? E aí o que está acontecendo? E a gente não percebe. Isso é uma cultura, é o sistema desse mundo, né? É o sistema, é o jeito que Satanás está conseguindo para destruir esse mundo. Por exemplo, as feministas hoje podem aplaudir. Nós tivemos decisão de boxe, né? De 2 homens. Não, mas eu não me identifiquei. O problema, sabe qual foi o problema ali? Né? Os exames, tudo, atestava que era homem, mas o problema é porque não tinha desenvolvido o órgão masculino. Então, eu considero mulher e está tudo bem. E aí, palmas para a feminista. Perderam o lugar dela, porque agora eu posso simplesmente, eu não sou nenhum atleta, mas eu posso lá, eu me identifico como uma mulher, eu quero lutar e descer o sarrafo na mulherada, e você é aplaudido por todo mundo. Aconteceu o que aconteceu na abertura da Olimpíada, e boa parte todo mundo ficou calado. Medina não podia colocar, um dos surfistas lá não podia colocar o Cristo Redentor na prancha dele.
porque estava falando sobre religião. E aí esculhambaram tudo lá com a Santa Ceia e todo mundo ficou calado. Eu não vi ninguém, nenhum pastor falando sobre nada. E a gente vai aceitando. Você sabe uma coisa que eu aprendi com meu avô? Meu avô rachava a lenha para poder fazer a comida dele lá no fogão a lenha. E às vezes tinha aquele tronco. Você sabe como é que faz para abrir um tronco grande no meio? Você faz um furo com me ajuda aí, meu irmão. Um machado, isso. Você faz um furo com o machado, e aí você vem com um outro pedaço de pau, né? Que a gente chama, tá dando branco em mim de novo, total. A gente coloca aquele pedaço de pau lá, e a gente vai batendo. E quando a madeira vai entrando na outra, o que ela faz? Ela racha, cunha, chama cunha. Ela racha e abre a maior árvore de uma maneira fácil. E aí o que vai acontecendo? Vai acontecendo uma coisa, a gente vai aceitando, vai ficar calado. A minha filha tinha, a minha menor, 14 anos. A professora dela obrigou ela a ler um livro sobre o feminismo, e ela dá um resumo. Só que o resumo que ela queria era um resumo tipo que apoiasse aquilo que a professora na escola queria. E ela falou: o que eu faço, pai? Eu falei: você lê o livro, lê o livro e dá o seu conceito, aquilo que você acha. Ela falou assim, ela leu o livro, fez o resumo e disse: o livro, a opinião do autor é assim, 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 mas 14 anos, eu não concordo com ir por isso e por isso. Foi uma das piores notas da escola. Todo mundo foi lá para frente, leu o trabalho, o resumo que fez, ela não foi chamada. Por quê? Porque a gente vai, sabe, segurando. Estava vendo o debate de São Paulo ainda, porque Charles Spurgeon dizia o seguinte, que o pastor, ele tem que andar, na época dele, no século XIX, ele tem que andar com a Bíblia de lado e o jornal do dia do outro lado. Se ele tivesse hoje, ele ia dizer o seguinte: você tem que andar com a Bíblia do lado e estar antenado, sabendo o que está acontecendo no mundo. Está entendendo? Sabendo o que está acontecendo no mundo. Estava assistindo um debate de hoje de manhã, dos candidatos a prefeito de São Paulo. E aí uma candidata lá, que eu esqueci o nome, tá? Eu sei que tem o Pablo Massal, tem o Ricardo Nunes, né? Que é o prefeito atual, é isso? Ricardo Nunes, prefeito atual, tem a Tabata, tem o Boulos e tem uma outra lá, que eu esqueci o nome dela. E ela, fazendo uma pergunta para o prefeito atual, ela falou algo que despertou. Ela falou: na sua prefeitura, existe uma pasta lá, uma secretaria, que trabalha para quê? Para que crianças de 14 anos já possam ter, por exemplo, aquelas crianças de 14 anos, o homem ou a mulher que já está sendo influenciado e diz: não, eu nasci no corpo errado, e ela quer ser homem, já tem uma pasta lá que já trabalha, não é muito divulgado, mas já tem lá recursos e trabalha para isso, para poder colocar hormônio na menina, para ela ficar com aparência masculina, com voz masculina, e no menino, para que ele possa se parecer com o menino. Aí acontece tudo isso e a gente acha normal. A gente vai achando normal. E aí Paulo está dizendo o seguinte, que a nossa luta, ela não é contra a carne nem contra o sangue, mas o diabo, ele usa pessoas, ele usa situações, ele usa pensamento para introduzir nesse mundo, para introduzir aquilo que ele quer, que é o quê? Destruir a família. Hoje, a questão é o seguinte: qual o problema das feministas hoje? Vamos destruir o patriarcado. Ou seja, o homem não vale mais nada.
Vamos destruir o patriarcado, porque o patriarcado é coisa antiga, é coisa antiquada. E aí, a gente vai ficando quieto. A gente como igreja vai ficando quieto, achando que a nossa visão é uma visão de eu vou ter o reino só quando eu morrer. Mas a Bíblia diz que o reino de Deus, ele começa a partir do momento que eu aceito Jesus nessa terra. É por isso que Jesus disse que eu sou sal da terra e luz do mundo. A igreja precisa fazer a diferença. Eu escrevi isso aqui, e a gente vai aprender algumas coisas. Primeiro, aonde tudo começou, né? A história da humanidade, ela já resiste e já passou por muitas guerras, correto? Hoje mesmo nós estamos em 2 guerras grandes, fora as guerras que já tem aí, ó, na Somália. Não sei se você, eu fiz questão tipo assim, eu sei que eu não destruí a audiência das Olimpíadas, mas eu não assisti nada. Mas vem corte para a gente nas nossas redes sociais. E eu sei que uma atleta lá da Somália, quando ela perdeu a luta dela, mas ela deu um recado lá. Eu não sei o gesto que ela fez, mas dizendo que para o pessoal lembrar que lá ainda, na Somália, ainda está em guerra. Porque a gente começa a falar, a mídia começa a falar e depois a gente esquece. No começo, quando começou a guerra da Ucrânia, era só guerra da Ucrânia, e aí depois começou a mudar para outro assunto. Mas a guerra da Ucrânia está matando muita gente ainda. Muita gente. Agora começou a guerra de Israel com o Hamas, né? E agora o Irã já entrou junto lá. O que é com isso? Desde o tempo que a humanidade sempre foi humanidade, o que acontece? Sempre teve guerra no mundo. Mas essas guerras, é uma guerra que todos nós sabemos, mas existe uma guerra invisível que nenhum de nós muitas vezes percebemos. É a guerra de Satanás contra a nossa família, contra o nosso casamento, querendo destruir o nosso casamento. Eu conheço pessoas que já chegaram até aqui, ficaram um tempo aqui, chegaram: pastor, eu vim aqui para me curar, porque eu fui casado bastante tempo com o meu marido, e de repente o meu marido me trocou por outro homem. Ou a minha mulher me trocou por outra mulher. E a gente fala assim: está tudo tranquilo, está tudo certo. Aí você vê, tipo assim, dentro das nossas casas. Eu poderia citar nome, mas você conhece, tipo, pregadoras, né? E pregadores influentes no mundo cristão, que seus filhos mudaram de sexo. Por que isso? Porque muitas vezes, irmão, a nossa família, os nossos filhos, as nossas igrejas estão sendo atacadas e a gente não percebe. Quando a gente começa a se dar conta, é quando a nossa filha está namorando com outra menina, é quando o nosso filho está namorando com outro menino. Aí a gente fala: aonde que eu me perdi? A gente se perdeu quando a gente parou de acreditar que nós estamos em guerra, que o diabo não descansa. O apóstolo Paulo fala em Efésios 6,12, que a nossa luta não é contra o sangue, nem contra a carne. Não é porque eu não vejo algo que não existe. A Bíblia diz o seguinte: e você acredita da glória a Deus, quando eu falo assim, olha, a Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e o livram. Você dá glória a Deus e acredita nisso, amém? Agora nós não prestamos atenção quando a Bíblia diz: o diabo, nosso adversário, está o quê? Ao nosso derredor. Ele está ali sempre empreitando, sempre nos olhando, sempre nos sondando, para nos derrubar, e a gente não vigia, a gente não olha isso. Não é porque eu não vejo
que não existe. Por exemplo, a gente está tão acostumado a respirar, que a gente nem olha, nem nota que existe um ar que a gente respira. Aí você fala assim, não, mas eu não acredito que não existe ar, porque eu não estou vendo. Não é porque eu não estou vendo que eu não acredito que existe um ar aqui que eu posso respirar. Por exemplo, não é que eu não acredito, enquanto eu estou falando aqui para vocês, está passando um monte de rádio aqui. Se eu pegar um rádio, eu ia trazer o meu radinho que eu ganhei, né, da minha esposa, né? Voltando quando a gente chega a uma certa idade, a gente começa a relembrar algumas coisas. Ganhei aqueles radinhos que sintoniza, né? E eu ponho na AM, mano, aquele que fica tentando achar um AM lá, só para me lembrar do meu tempo. Mas se eu pegar um rádio aqui, sabe? Ou pegar o mesmo celular, e tipo, se eu falar para você, olha, está passando um monte de ondas aqui, aí você fala assim, mas eu não estou vendo. Mas quando eu ligo o meu celular, eu vou acessar o YouTube. Vai estar alguém falando ao vivo lá. Se eu ligar um rádio aqui, vai entrar em alguma emissora. Então não é porque eu não estou vendo que algo não está acontecendo aqui nesse momento. Não é porque eu não estou vendo o diabo com chifre, igual as pessoas estão falando, que ele não está trabalhando para destruir a humanidade. Amém? Agora a pergunta é, como é que você enxerga o mundo espiritual? Porque existe. Nós não somos, sabe, quando você pega os estudiosos dos átomos, o que ele diz assim, que nesse corpo aqui que você está vendo aqui é só átomos. É um monte de partícula que se juntou e formou isso aqui. Mas eu não sou isso aqui. Eu sou espírito. E a nossa diferença do animal é exatamente essa, que nós somos corpo, alma e espírito. O animal é só matéria. Sabe aquele que você fala assim, eu prefiro ter um cachorro do que um ser humano, porque é melhor ter um amigo cachorro, sabe? Você não vai ver ele no céu, irmão. Morreu, acabou. Soneca já era. Né? Ferrugem já era. Então o que eu sou não é isso. Eu sou uma parte espiritual. E é por eu ser uma parte espiritual que eu consigo me conectar com o espiritual, que eu consigo me conectar com Deus. Porque Deus é o que? É matéria? O que a Bíblia diz? Porque Deus é matéria. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que Deus é espírito. E importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então o que é que o escritor está dizendo? Está dizendo o seguinte, que você não consegue ter um relacionamento com Deus com a matéria, com a carne. Para nós identificarmos o mundo invisível, precisamos andar no sobrenatural. E o sobrenatural é o quê? É interessante, porque é bem lógico isso. Sobrenatural é o quê? É algo acima do natural. O natural é isso. Agora, onde tudo começou? Livro de Gênesis, você pode colocar para mim, Gênesis 3:1. Diz assim: a serpente era a mais astuta de todos os animais selvagens que o seu Deus havia criado. E certa vez ela perguntou à mulher: Deus realmente disse que vocês não devem comer do fruto de nenhuma árvore? Você lembra que eu acabei de falar que o diabo é um anjo de luz? E ele usa meias verdades. Onde está as meias verdades aqui? Olha o que ele diz. É verdade que Deus realmente disse que vocês não devem comer de nenhuma das árvores do jardim? Você já leu esse texto? O que Deus mandou? O Deus diz, de toda árvore do jardim, vocês podem comer. Só não podem comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas o que ele diz? Ele fala, ele joga uma verdade junto com a mentira. É verdade que Deus disse que não pode comer de nenhuma árvore aqui no jardim?
Eu não vou na igreja não, porque a igreja diz que não pode fazer nada. Irmão, você pode fazer tudo, né? Até pecar. Sabia que você pode pecar? Sabia que você pode, aqui nessa igreja, você pode até pecar. Você vai me aceitar aqui? Lógico, a Bíblia diz que eu tenho que pegar para pecadores. Agora, eu não sei se Deus vai te aceitar. Aí é diferente. Porque eu posso fazer qualquer coisa, mas tem coisas que não são lícitas para mim fazer. E a Bíblia diz o seguinte, aqui nesse texto que acabamos de ler: a serpente era mais astuta. O que é uma pessoa, o que é um ser astuto? Significa o quê? Que ela sabe agir de uma maneira a angariar para si vantagem. Pastor prega sobre isso? Pastor é desatualizado. Astuto quer dizer hábil para fazer maldade, enganando outro. Então essa serpente, primeira coisa, né? Essa serpente, eu não creio, de verdade, irmão, eu não creio que era uma cobra, que era tipo uma cobra igual essa cobra que a gente vê hoje. Era algo bonito, irmão, porque senão a mulher ia correr. A mulher ia lá e tipo assim, ia todo dia bater alto papo ali com a serpente. E vou te falar uma coisa, eu também digo para você, baseado na Bíblia, que também não era igual, ela não andava se arrastando. Não sei se tinha perna, se era igual um dragão que a gente vê nos filmes aí, épicos, né? Não sei. Mas não era igual a que a gente vê. E era algo assim que tipo assim, que era convidativo. Aquela mulher vinha lá conversar com aquele ser. Nós não vamos entrar nisso aqui hoje, mas é muito interessante. É assim, quando a Bíblia diz que Deus criou o mundo, aí Deus vai criando o sol, estrela, tal, depois constrói tudo, aí vai colocando os animais, né? Depois coloca o homem, e aí interessante, sabe o que é o seguinte? O interessante é que você não vê Deus colocando o diabo lá no paraíso. Por quê? Porque existe duas situações interessantes. Existe a eternidade passada, para nós, não para Deus, a eternidade passada, aquilo que aconteceu no passado. O que é essa eternidade passada? Sabe, aquela expulsão, aquela revolta do diabo no paraíso, quando Deus expulsa, né, o diabo dos céus, e a Bíblia diz que 1/3 dos anjos vem com ele. E aí é onde você vai entender algo muito interessante, presta atenção. Que pena que você não trouxe um caderno para você notar, mas que bom que ainda tá filmando aí, você pode assistir de novo. Presta atenção. A Bíblia diz no livro de Gênesis, capítulo 1 de Gênesis, verso 1, como é que diz? Pode pôr aí para a gente aí? Diz assim: no princípio, criou Deus os céus e a terra. Aí tem o que ali? Um ponto. O que quer dizer isso? É uma sentença concluída. Deus criou os céus e a terra, correto? Certo? Agora presta atenção, a Bíblia diz que tudo que Deus faz é perfeito, correto? Do verso 1 para o verso 2, porque quando a gente lê, a gente acha que foi algo automático, tipo, já aconteceu, mas do verso 1 para o verso 2, demorou muito tempo. No verso 2 diz assim, coloca o verso 2 para mim, por gentileza. No verso 2 diz: e a terra, porém, estava sem forma e vazia. Espera aí, primeiro a terra foi criada perfeita, e agora ela está sem forma e vazia. O que é sem forma e vazia? É um caos. Pensa numa bagunça que estava a terra. Agora a pergunta é: por que estava bagunçado? Por que estava bagunçado? A ciência, ela tenta explicar algumas coisas, porque elas não querem dar o braço a torcer
para dizer que Deus é o Criador de todas as coisas. E aí o que a ciência diz? A ciência diz, houve o quê? Uma explosão, né? Que o pessoal diz na escola, que é o Big Bang, que já eu fiquei sabendo que nem estão ensinando tanto mais isso, que não se sustenta. Houve o Big Bang, destruiu tudo, e a partir dessa destruição do Big Bang, presta atenção, que aí você vai ver uma coisa com a ciência também. Aí houve o Big Bang, destruiu tudo, e a partir dessa destruição de tudo, começou a ter as coisas novas. Aí se contradiz na primeira lei da termodinâmica, que diz que a energia, ela não está se construindo, ela está o quê? Se destruindo. Por exemplo, quando você olha para o céu e vê muitas estrelas que estão lá em cima, a maioria delas nem existe mais, é a luz dela. Elas já acabaram, já foram engolidas pelo buraco negro, já deixou de existir. Agora, como é que eu explico isso na Bíblia? Eu explico naquilo que está no livro de Ezequiel, e no livro de Isaías, e no livro de Apocalipse. A Bíblia diz que o diabo, a gente vai entrar isso mais para frente, tentou ser maior do que Deus. Deus mandou o diabo com a terça parte de Apocalipse para baixo, ou para cima, ou para o lado. É complicado esse negócio, né? Mas vamos, como a gente tem de céu para cima, mandou para baixo. E aí quando tudo está construindo, quando Deus constrói tudo, o que acontece? O diabo, que é um ser espiritual, que é espírito, que precisa de um corpo para agir nessa terra. Aonde que ele vai ir? Aonde que ele vai entrar? Aonde que ele vai falar? Na boca da serpente. Na boca da serpente. Aí você pergunta, cara, o diabo pode entrar no animal? Com certeza, irmão. Com certeza. Mas ele prefere gente. Mas quando não tem gente, ele prefere trabalhar a mente. Você sabia que a maioria das pessoas que se suicida, eles não querem se suicidar? Quando ele puxa uma corda, ele fica tentando sair de novo, porque sabe, é uma pressão tão grande na mente de algumas pessoas, que por um momento de tempo eles saem de si, eles perdem a razão e tentam encontrar felicidade encontrar a vida procurando a morte. E isso é fácil de explicar assim, você já se descontrolou, sei lá, já bateu no seu filho e depois você se arrependeu, ou já xingou o seu marido, já xingou a sua esposa, falou algo que depois que saiu você fala assim, perdeu o controle? Então você imagina isso trabalhando com a morte, por quê? Porque existe uma pressão, existe algo que nos influencia. Aí você vê lá a serpente falando com Eva. Por quê? Porque é um ser o quê? Astuto. E aí, como é que o diabo trabalha na nossa vida? Ele trabalha falando exatamente aquilo que a gente quer ouvir. Tipo, o camarada quer tomar uma. Cara, o que tem a ver? Quer cheirar uma? O que tem a ver? Né? O que tem a ver você liberar 40 gramas de maconha? Mano, imagina um traficante, pega assim, 40 gramas, 40, 10 dá 800, me ajuda aí, né? É isso? Não, 10 dá 400, 20 dá 800. Então fala assim, o traficante quer vender 1 quilo e não quer ser preso. Recruta aí, chama aí 20 meninos,
dá 40 gramas para cada um e fala assim: vocês só me devolvem no final. E pode sair todo mundo. Aí que não vai dar mais nada. Cara, e aí o mundo está ficando como está. Por quê? Porque a gente acha correto. Esses dias aí eu vi uma reportagem que um rapaz lá nos Estados Unidos, eu tinha visto uma, vou contar duas. Parece que foi um indiano que conseguiu o direito de casar com uma cobra. Sabe aquelas cobras de estimação que o pessoal, né? Um outro aqui na Inglaterra que conseguiu o direito de casar, de ter um casamento com uma cadela, com um cachorro. Você está entendendo? Se diz aí, você procurar, tipo assim, tinha uma moça também que agora ela se considera que ela é uma porca. Colocou um nariz lá artificial lá, né? Sujou, tipo assim, a sala tudo de lama lá e fica... Eu também me considero, mas eu me considero mais do que vencedor em Cristo Jesus. Por quê? Porque o diabo, ele está o quê? Ele está degradando as pessoas. E nós estamos aceitando. Normal, lá na Suíça, se um pai entrar num quarto de uma criança de 10 anos, sem a autorização dele, e ele ligar para a polícia, o pai vai preso. Você sabia disso? Eu estou te falando como é que está o mundo, né? Aí eu falo igual aquele profeta que escreveu que piração, eu estou na terra e no céu e ninguém se entende mais nessa torre de Babel, virou uma Babel. Amém? Agora a gente precisa entender um pouco o nosso inimigo. No livro clássico, eu não sei se você gosta de ler, mas existe um livro muito antigo chamado A Arte da Guerra, que é atribuído a um general chinês, Sun Tzu. Ele diz o seguinte, que antes de você entrar em uma guerra, você precisa conhecer o seu inimigo, só assim você conseguirá montar uma estratégia para vencer. O que eu estou falando para você aqui nessa noite, e a gente vai começar a falar nas outras quarta-feiras, é exatamente isso, é o segredo milenar do livro da Arte da Guerra, que antes de você entrar numa guerra, você precisa conhecer os seus inimigos. E a guerra, ela é espiritual, e ela não é diferente do mundo real, e é essencial que eu entenda com quem eu estou brigando. Só que assim é o seguinte, você imagina, porque aqui eu quero pautar algo muito interessante. Eu não estou supervalorizando o diabo. Mas por que eu estou falando isso nessa noite aqui? E por que eu vou falar algumas noites aqui? Não estou supervalorizando o diabo. Mas o problema é que a igreja, ela não sabe o poder que ela tem. O crente mais fraco que existe aqui nessa noite, ele é mais forte do que o inferno inteiro junto, porque a nossa força, ela não vem de mim mesmo, a nossa força, ela vem de Deus. Então nós precisamos entender, porque talvez você não sabe a força que você tem. Você é da minha época, tive uma época, hoje não se pode mais, mas no circo tinha leão, né? E aí a molecada lá, quando o pessoal pegava, gente, Jesus perdoou, é na inocência da molecada. Eles pegavam os gatinhos lá para vender para o circo lá, para alimentar os leões. Mas tinha um elefante. E o interessante é que o elefante, ele estava amarrado numa corda pequena, num toco, que se o elefante fizesse assim sem querer, ele arrancava o toco. E eu nunca entendi aquilo, até depois que eu fiquei grande. E eu entendi como é que eles faziam aquilo. Pegavam o elefante pequeno, e aí eles colocavam uma corrente bem grande no elefante, pesada. O elefante filhote
colocava ele numa corrente enorme, pesada, e prendia ele. O elefante ia querer sair, como ele era pequeno, ele não tinha força, e aí ele ficava preso. Ele ia crescendo, e na mente dele o seguinte, ele estava preso. Quando ele estava maior, adulto, ele já estava o quê? Com a mente domesticada. Então, se você colocasse uma corda pequena, amarrando ele, o que acontece? Ele não ia sair dali, por quê? Porque ele já estava preso na mente. Não era, ele tem uma força poderosa para quebrar qualquer corrente, mas na mente ele já estava aprisionado, e é por isso que ele não sabia a capacidade da força que ele tinha, e que ele tem para quebrar qualquer corda, qualquer corrente, mas ele estava com a mente aprisionada. Sabe o que acontece? Isso acontece com a nossa mente. É isso que o diabo está fazendo com a igreja, dizendo que a igreja não tem mais poder, dizendo que você não tem poder, dizendo que o diabo pode destruir. Quantas vezes, pastor, o diabo está tentando destruir a minha casa, o diabo está tentando destruir o meu casamento. Então toma uma posição diante de Deus, porque você é mais fraco com Deus, que é forte junto, é mais forte do que todo o inferno junto. Não deixe o diabo domesticar a sua mente. Em Cristo nós temos todo o poder. Jesus pegou um monte de discípulos ainda que não tinha nem se convertido. Vai lá ler os evangelhos. Pegou 70 discípulos, que nem todo mundo tinha se convertido direito, e falou o seguinte: olha, eu vou dar autoridade para vocês, vocês vão de 2 em 2, vocês pregam a palavra, expulsa demônio no meu nome, cura pessoas no meu nome. Aí de repente volta todo mundo lá, aí vai dar o relatório para Jesus: Jesus, olha, o senhor não vai acreditar, no teu nome, os espíritos imundos, eles fugiam de nós. Por quê? Porque era no nome de Jesus. E nós precisamos entender e conhecer que aquele que você acha que sabe, que tem todo o poder sobre a tua vida, que você fica aí todos com medo, é uma criatura, é algo criado. Quem é mais forte? O que cria, o Criador, ou a obra criada? É o Criador. Deus é o Criador de Lúcifer, não do diabo. A gente vai falar sobre isso. Deus criou o diabo? Não, Deus não criou o diabo, né? Assim como Deus não criou nem eu e você para ir para a perdição, mas alguns de nós iremos para a perdição. Por quê? Não porque Deus colocou você para perdição, por nossa escolha. Tem algo que na eternidade passada os anjos tinham, sabe o que é? Livre-arbítrio. Aquilo que Deus deu. Sabe, você vai entender algumas coisas, irmão, que você vai dar glória a Deus. Porque na eternidade passada o diabo tinha um poder de escolher: eu vou escolher servir a Deus ou não. É tanto que até essa parte dos anjos tomou o partido de Lúcifer e deixou o lado de Deus. Foi naquele momento. Mas Deus falou o seguinte: acabou, o diabo pode escolher agora? Não, não pode. Não escolhe mais, nenhum anjo. Quem tomou partido, tomou. Agora, aquilo que os anjos tinham na eternidade passada, nós temos hoje. Agora você me pergunta: por que é que o diabo tem tanta raiva de você? Olha, deixa eu falar uma coisa: o diabo está acabando com as minhas finanças. O diabo não quer teu dinheiro, o diabo não quer tua casa, o diabo não quer o teu carro, o diabo não quer nada disso. Sabe o que o diabo quer, irmão? O diabo quer tirar algo que Deus te deu, que ele tinha, e ele não tem mais. Primeiro, o diabo tinha acesso a Deus. Pastor, mas no livro de Jó está falando lá que o diabo... Irmão, o livro de Jó foi o primeiro livro que foi escrito. Não foi nem o livro de Gênesis, você quer saber. O livro mais antigo da Bíblia é o livro de Jó. E era um conceito que Jó tinha. O diabo não tem acesso igual eu tenho, eu e você. A Bíblia diz que o véu se rasgou e eu e você temos acesso diante de Deus agora. O diabo não tem esse acesso. Lá no livro de Apocalipse vai dizer um texto lá, dizendo que houve um silêncio no céu. Quando você pega
o livro de Isaías, que Isaías capítulo 6, quando a Bíblia diz que os anjos estão ali cantando, dizendo glória, glória, glória a Deus, né? Não é segredo de ninguém, a maioria de vocês sabe que o diabo era um anjo de luz, era aqueles que, segundo Isaías, andava ali juntamente, tinha em si, tinha a adoração, ele conduzia os anjos, estava ali junto com os anjos, já adorando a Deus, e de repente agora, como ele se rebela, ele é afastado da presença de Deus. E aí o que Deus faz? Deus diz assim, ó, vou fazer um homem segundo a minha imagem e semelhança. E sabe o que acontece, irmão? Quando você lê o livro de Apocalipse, a gente foi criado para adorar a Deus. E sabe por quê? Qual é a maior rixa do diabo com a minha vida e com a tua vida? É que quando Jesus voltar e restabelecer o seu reino, nós vamos estar no lugar do diabo e da terça parte dos anjos que foram mandados embora, adorando a Deus. E é tudo isso que irrita o diabo. É por isso que quando você entra na casa de Deus com o coração aberto, começa a adorar a Deus, o diabo não aguenta. Sabe por quê? Ele começa a ter ciúme e pensar, aquele lugar era meu, mas agora vai ser preenchido por aquele que aceitou Jesus, entregou a sua vida a Jesus e vive uma vida de adorador. É isso, irmão. É inveja de saber que vai ser preenchido aquela terça parte de anjos que foram mandados embora lá por mim, por você. Você pode dar um glória a Deus por isso, irmão? Aleluia. Deus criou o diabo? Deus não criou o diabo. Para entendermos se Deus criou e quem é o diabo, nós devemos recorrer a alguns textos sagrados. Ezequiel 28, você pode abrir comigo? Se você trouxe, se não trouxe, me ajuda aí, meu querido. Ezequiel 28, 12. Ezequiel 28, 12. Alguns teólogos, eles vão dizer o seguinte: mas isso aqui está falando de um rei terreno. Só que a palavra de Deus, ela usa um jogo de linguagem poética. É mais ou menos, por exemplo, quando Jesus está falando sobre o reino de Deus, e ele quer trazer algo profundamente espiritual, mas se ele trouxer totalmente espiritual, a maioria não vai entender. Então o que ele faz? Ele vai criar, ele vai mostrar, e ele vai criar uma narrativa com aquilo que nós conhecemos. Quando ele fala assim: vocês são o sal da terra e a luz do mundo. Ele realmente está falando sobre sal, porque o que é o sal? O sal ele serve o quê? Para dar sabor ao alimento. Se você tira, e é algo que a gente não faz muita falta, a gente não faz muita questão. Você vai comprar um pacote de sal aí, deve estar o quê? Sei lá, R$5, né? Porque agora está taxando o sal, deve estar R$5. Mas parece que não vale nada. Mas faz uma comida sem sal. Mas Jesus não está preocupado com sal, Ele está trazendo algo que eu conheço, para revelar algo eterno. É por isso que Ele fala para Nicodemos, quando Ele começa a falar mais ou menos para Nicodemos, que era um homem instruído, que um homem que conhecia a palavra. Aí Nicodemos, mas peraí, como é que pode? Como é que pode? Será que eu vou ter que entrar dentro da barriga da minha mãe e nascer de novo? Aí Jesus fala assim: peraí, Nicodemos, se você que é mestre da lei não entende algo espiritual que eu estou falando sobre isso, como é que os outros vão entender? Então Ezequiel capítulo 28, verso 2 diz assim: veio a minha palavra do Senhor dizendo: filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro e diz: assim diz o Senhor, tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria
e formosura. Preste atenção nisso. Verso 13. Estava no Éden, jardim de Deus. Ele está falando de uma eternidade passada. Lembra do Gênesis 1 que eu falei? No princípio criou Deus os céus e a terra. É tanto que, eu esqueci o nome que era um cristão, que era cientista também, que morreu acho que o ano passado, Adalto Lourenço. Adalto Lourenço. É bom você pegar o material dele. É um cientista. Já faleceu ano passado. Diz o seguinte, existe, por exemplo, ossos, que eles dizem que é ossos de dinossauro, que foi feito um teste com carbono 14, que identificou que esses ossos são mais velhos do que a datação da Terra. Como pode isso? Aí você vai ver o seguinte, que no hebraico existe duas palavras para criar. No versículo 1, quando diz, no princípio criou Deus os céus e a terra, é criar de algo que não existe. No capítulo 2, no versículo 2, quando Deus começa a recriar a terra, o que ele está fazendo? Ele está pegando um material que já existe e está criando de novo. Aí você fica perguntando, pastor, e dinossauro existiu? Cara, tem ossos aí para comprovar que existiu. E aonde a gente encaixa esse negócio? Gênesis 1. Porque o de 2 para frente foi a datação da Terra. É por isso que na conta da ciência diz que os ossos dos dinossauros são mais velhos do que a datação da Terra. E aí a Bíblia não tem razão. Não tem razão porque não sabe olhar para esses pequenos detalhes. Então onde que o diabo estava? No jardim de Deus. Estava no Éden, no jardim de Deus. Todas as pedras preciosas te cobria. Aí ele vai falar das pedras. De ouro se fizeram os engastes e o ornamento. Tu eras o que? Um querubins da guarda ungido. Ou seja, o diabo, ele era um anjo diferente, era um anjo ungido, consagrado por Deus. Ele fala, tu eras querubins ungido, tu eras querubins da guarda ungido, e te estabeleci, permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andava, perfeito eras no teu caminho, desde o dia em que foste criado. Ou seja, primeiro aqui que a gente tem que aprender, já estou acabando, o diabo foi criado, e ele diz, foi criado, e foi criado como o diabo? Não, foi criado perfeito. A Bíblia diz, perfeito era quando foi criado, até que se achou iniquidade em ti. Deus sondou o coração do diabo e viu. Aí ele fala, na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu interior de violência e pecaste, pelo que te lancei profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio às pedras. Por isso que eu tenho pavor quando eu vejo, por exemplo, camarada dividindo igreja e abrindo outra igreja. Igreja precisa ser aberta? Precisa. Mas se você quer abrir uma igreja, você pega você, sua mulher, os seus filhos e vai para o lugar que Deus te mandou e abre a igreja lá. Você não divide a igreja aqui e abre. Sabe por quê? Porque isso reflete característica de Satanás. Na multiplicação do teu comércio, encheu o teu interior de violência.
elevou-se o teu coração, ficou orgulhoso por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor, lanceste por terra, diante dos reis te pus para que te contemple, pela multidão da tua iniquidade, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários, e eu fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu. Ou seja, aquilo que era belo, a Bíblia diz que Deus fez com que aquilo que era belo se destruísse, se tornando em diabo. Aí você pergunta assim: Deus criou o diabo? Não, irmão, o diabo se criou. O diabo se criou. Numa igreja não se cria um rebelde, o rebelde se cria sozinho. Aí ele vai dizer o seguinte: todos os que te conhecem, entre os povos, estão espantados de ti, vês a ser objeto de espanto. Então aquilo que era belo, aquilo que era formoso, aquilo que era bonito, se tornou feio. Pelo quê? Pela iniquidade. Quando Deus criou o homem, a Bíblia diz que Deus criou o homem belo, bonito. E o que deixa o homem feio? Sabe, o diabo não está preocupado, sabe, em roubar nada. O diabo está preocupado em tirar esse brilho de Deus que você tem na tua vida. Porque ele sabe que ele perdeu esse brilho. Ele sabe que ele perdeu. Você tem uma presença poderosa do Espírito Santo de Deus. Então quando você, sabe, por isso que às vezes eu vejo assim, as pessoas começam a se encantar com determinadas coisas, e depois que elas saem da presença de Deus, são largadas ali, olha, aí você não consegue se acertar, nem é do mundo, nem é de Deus, porque o pessoal fala: olha, ele era crente. Aí o outro: olha, ele era crente, ele não consegue. Então, meu amado, nós devemos cuidar para que o nosso coração seja preservado, porque a Bíblia diz que você é bonito, é bonito e cheiroso, porque a Bíblia, Paulo diz que nós temos o cheiro de Cristo na nossa vida. Você está entendendo? Quando Deus olha para você, olha algo belo. O diabo tenta, sabe, é por isso que eu vejo assim, a questão assim, o diabo começa a colocar na nossa mente: o meu cabelo não é bonito. Eu vi o vídeo, né? Teu vídeo de uma pessoa aqui da igreja lá. Por que eu escondi a minha aparência por muito tempo? Olha como meu rosto é bonito, como meu cabelo é bonito. E realmente é, porque você é bonito, exatamente, sabe por quê? Porque Deus te fez de uma maneira única. Você é diferente de todo mundo. Essa questão da beleza, que a mídia, que o mundo diz: não, você tem que ser alguns centímetros mais magro, você tem que ser mais alto, os seus olhos têm que serem verdes. Não, meu amado irmão, você é bonito, sabe por quê? Porque aquele Deus que te fez foi um Deus que te fez bonito e perfeito. Então cuida daquilo que Deus te deu. Quando eu acordo de manhã cedo, eu olho para o espelho, né? E aí eu digo: eu me amo, não posso mais viver sem mim. Parece narcisismo? Não, mas o Roger não falava que era narcisismo. O Roger dizia assim: não, você tem que se amar, irmão. Não tem que ser igual o Baby. Tem gente que vive uma teologia do bem: você tem que me amar, você tem que me amar. Aí você precisa de autoafirmação das outras pessoas. Mas quem vai te afirmar como uma pessoa bela, a imagem e semelhança de Deus, sabe quem é? Ele. Ele te acha belo. Fique de pé, eu quero orar com você nessa noite. Aleluia. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, eu quero orar neste momento, Senhor,
para que o Senhor possa abrir a nossa mente, o nosso entendimento. Nós, ó Deus, somente começamos a falar daquilo que o Senhor tem para a nossa vida, Pai. Se existe alguém aqui, ó Deus, que o diabo colocou um complexo de inferioridade, que acorda pela manhã e olha, eu não gosto do meu cabelo, eu não gosto da minha vida, eu não gosto da casa que eu moro, Pai, isso são coisas que o inimigo tenta colocar na nossa mente, ó Deus, para roubar o mais belo que nós temos, ó Pai, que é a satisfação de entendermos que somos filhos e filhas de Deus. Que o Senhor abençoe a tua igreja, Pai, que nós possamos, ó Deus, aleluia, Deus, continuarmos sendo verdadeiros adoradores, que o orgulho não entre dentro de nós, ó Pai, que nós possamos ter um entendimento, ó Deus, que o Senhor é Deus na nossa vida, Pai, que nessa noite, Pai, o Senhor possa resgatar a nossa identidade de filho, ó Pai, e entender, ó Deus, que maior é o Senhor que está conosco, de que todas as armadilhas do diabo, do que tudo aquilo que o inimigo tem feito contra a nossa vida, e que o Senhor possa abençoar a tua igreja, e que a graça de Deus Pai, e que a consolação do Espírito Santo de Deus e o amor de Jesus esteja no nosso coração. Se você crê, diga amém. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Vai na paz do Senhor Jesus.